Me conte mais aí do dia a dia do Cruzeiro, desse ajuste de casa para a volta do Brasileirão, para o início do Brasileirão, né, para a volta dos jogos oficiais. Pois é, João, outro ponto importante e que deve ser debatido e comentado também foi pelo técnico Leonardo Jardim na sua entrevista coletiva, foi a respeito da lateral esquerda. Isso porque a gente começa ali pela montagem do time, né? O gol tendo o Cássio, aí sim a manutenção natural, ele que foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. Teve a manutenção também do William na direita, na zaga o Jonathan Jesus, né? Com o Fabrício Bruno e o Cássio foram os dois únicos que atuaram os 90 minutos contra a equipe de Bragança. Na esquerda, aí sim fica a dúvida se vai ter a manutenção, né, de certa forma improvisada do Vidalba, que participou, né, deste período de intertemporada muito entre os titulares e foi muito testado naquele setor, até para dar liberdade para os 4 homens de frente que tem o Cruzeiro hoje em dia nesse esquema que está sendo montado. E ele foi perguntado também porque não entraram em campo contra o Bragantino o Marquinhos, atacante, e também o Marlon, lateral esquerdo. Ele preferiu utilizar o Kaique na vaga do Vidalba no segundo tempo. E a explicação do técnico Leonardo Jardim foi que o Marlon já havia sido testado no compromisso contra o Botafogo. Até por isso, não teria necessidade de mais um teste para o Marlon. Aí sim, o escolhido foi o Kaique. Mas para começar entre os titulares, o Vidalba vai largando na frente e deixando como opção os 2 laterais esquerdos que o Cruzeiro tem hoje de origem no banco de reservas. Outra questão, João, no meu campo, o Wallace entra na vaga do Lucas Romero. O Ale até elogiava o Wallace no primeiro tempo, ele vai tentando, né, ter a condição física ideal para deixar o Romero principalmente como opção de banco. O Romero que foi um dos destaques do Cruzeiro no último ano. O Romero tem contrato se encerrando no final desta temporada, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe já no meio do ano. O Vélez já demonstra interesse no Romero também. Então algumas definições, João, mas o que deve ser debatido é a respeito da lateral esquerda, tendo o Vidalba de certa forma improvisado por ali, ele já fez essa função em várias oportunidades, e também o Wallace tomando conta do meio campo e deixando o Lucas Romero como opção, João. E aí, Ale, vale um esforço aí para tentar antecipar a solução dessa questão do Romero? Eu acho que sim, eu acho que é um jogador que na maioria das vezes entrega tudo, né? E não entrega a paçoca, né? Deixa tudo em campo, joga bem. E é um cara muito identificado com o torcedor, tanto que é difícil a gente falar da saída do Romero do time. O que acontece é o seguinte, muita gente, eu acho justo, né, não sabe, não viu o Wallace jogar na Itália, né? Ele fez a carreira toda dele lá na Itália. E é normal que você não tenha visto. Quando o Wallace vem pro Cruzeiro, cercado de muita expectativa, ele não consegue jogar bem. E aí você tem uma disputa com o Romero, que tem jogado bem, sempre jogou bem, e é um ídolo do torcedor. Então, na cabeça do torcedor, e não é uma crítica não, é só uma constatação, não tem nenhum sentido o Wallace jogar e o Romero sentar, ir pra casinha, né? E é até justo. Só que o que o Léo Jardim tá fazendo, e eu acho que ele vai continuar fazendo, é o seguinte, dar uma sequência pro Wallace já mais preparado física e tecnicamente. Porque se o Wallace jogar no seu nível máximo, que não aconteceu no Cruzeiro, e o Romero jogar no seu nível máximo, o Wallace é melhor do que o Romero. Apostando na melhor forma do Wallace. Exatamente. Né? E isso aí não sou eu que estou falando. Isso aí é a carreira de cada um que está falando. O Wallace, o melhor Wallace que a gente já viu é melhor do que o melhor Romero que a gente já viu. A gente já viu esse melhor Wallace com a camisa do Cruzeiro? Não viu. Longe disso. Esse para mim foi a grande tristeza que eu tive no ano passado, porque quando foram contratados os primeiros reforços da nova gestão do Cruzeiro, era o cara que eu mais apostava. Eu também. Porque, um baita de um volante. Nossa Aquele senhora. do Grêmio era um baita de um volante. Mas não deu certo. Até aí, não há por que desistir. Porque estamos falando de um cara que vem... Aquele processo do cara que vem sem pré-temporada, terminando uma temporada na Europa, emendando aqui, é o pior. Recuperando de lesão também, tá, João? É o João? caso dele no Cruzeiro, é o caso do Bernard no Atlético, isso é um horror pro jogador. Agora, ele tá tendo 2 pré-temporadas e ainda mais o tempo de recuperação da lesão.
Agora é mostrar a bola, né, Ale? Teve um ponto negativo também, que mesmo mal o Fernando Diniz colocou ele de titular na final da Sul-Americana. Saiu com 29 minutos. E aí realmente foi tenebroso tudo, né? A atuação. Saiu com 29 minutos depois do Cruzeiro já ter tomado 3, né? Um que foi anulado e 2 que valeram. E é claro que o torcedor não esquece. Ele não devia ter sido titular, mas o torcedor não esquece, é normal. Mas acho que o torcedor ele guarda muito mais uma crítica ao Fernando Diniz. Tem que ser, né? E tem que ser. Então, acho que esse é o contexto aí do Wallace e do Romero. Do Vidalba, eu tô tentando falar aqui, mas não tem jeito. A disputa não é Vidalba contra Kaique, Vidalba contra Marlon, não é quem é melhor. Pô, mas esse português é um burro, ele não sabe que o Kaique e o Marlon são melhor que o Vidalba. Ele sabe, só que ele quer um zagueiro, ele quer um marcador ali no setor, ele já tem muita gente para atacar. Ele quer fazer ali uma poupança de marcação com o Vidalba. O Kaique apoia muito bem, o Marlon apoia muito mais do que o Vidalba, então ele quer um cara para marcar ali. Por isso que o Vidalba tá ali, para dar liberdade pro William, para ter mais consistência defensiva. Não é uma disputa de quem é melhor. O Vidalba, tecnicamente, seria a terceira opção. Mas no esquema tático, coletivamente, ele acaba ganhando pontos importantes com o Léo Jardim.